Pessoal, o Luiz Melo, CEO da SAF, se pronunciou hoje sobre algumas questões relacionadas ao Vasco para os próximos meses e início de organização da temporada. Falou muito sobre o CT, né, em que as obras começaram na segunda-feira. Chegou a fazer alguns comentários sobre o Maracanã, que segue sendo algo que é de interesse do Vasco, mas se restringiu a falar o básico sobre o futebol. Ele apresentou hoje alguns membros que já estavam trabalhando no Vasco, mas que vão ser fundamentais aí para o desenvolvimento de uma estrutura para o ano que vem. E sobre o futebol ele deixou a cargo do Paulo Brax, que deve falar na quinta ou na sexta-feira sobre o que o Vasco planeja para 2023. O discurso foi mantido de um time competitivo para o ano que vem, um time que vem para brigar pelo protagonismo, mas acho que a gente precisa esperar. A gente precisa esperar porque teve uma frase dele que tocou o meu alerta, quando ele falou da importância do Raniel. E assim, não ficou muito claro para mim se a importância do Raniel foi para a equipe de 2022, em que realmente, apesar de ser um jogador extremamente contestado, ele teve alguns gols ali que foram significativos para o Vasco, ou se ele está pensando em um Raniel para 2023. Raniel para 2023 não dá. É muito mais interessante para o Vasco devolver ele para o Santos e receber os 6 milhões que o Vasco tem aí pela compra do lateral que era da base. Não faz o menor sentido o Vasco ficar com o Raniel. A respeito do Nenê, né? Ele é realmente indiscutível, principalmente das gerações mais novas. Eu com 39 anos tive a oportunidade de ver um Edmundo, de ver o Juninho, de ver um Pedrinho, de ver um Felipe, né? Ver um Donizete, um Luizão na Libertadores. Então, tem sim a sua importância o Nenê, mas está um pouquinho distante, né, dessa prateleira. Mas ele é um jogador importante sim, eu acho que seria justo dar a ele o Carioca como despedida, se for o plano dele de aposentadoria. Integrar ele ao grupo, dar um contrato aí de 3, 4 meses até o final do Carioca, para que ele tenha uma saída aí digna, talvez num time mais competitivo, onde o Vasco possa fazer boas atuações, né? Principalmente contra os 4 grandes. Acho que ficou uma coisa que ficou muito pendente nesse ano, foi o Vasco conseguir alguma coisa ali, se impor diante dos adversários. A gente entende, foi um time montado para jogar a segunda divisão, mas acredito que até o Botafogo, que ainda estava nesse processo de reformulação, o Vasco não conseguiu jogar apresentar um futebol competitivo naquele momento, mesmo com o Botafogo ainda numa transição, ainda esperando a chegada de jogadores. Mas isso são águas passadas, não faz mais parte da realidade do Vasco. A realidade do Vasco agora é que ele é um time que vai para mercado, que uma informação importantíssima do Luiz Melo: há 8 meses o Vasco paga todos os funcionários rigorosamente em dia, 5º dia útil do mês. Então o Vasco hoje é um time que tem respaldo financeiro. É um clube que os jogadores que receberem proposta vão olhar e entender: esse é um novo Vasco. É um Vasco que eu vou receber meu salário em dia. É um Vasco que vai ter um CT que está sendo reformulado aí com toda a estrutura. É um Vasco com estrutura de times grandes, que era uma coisa que estava pendente. O Vasco tinha um CT que até então era muito precário, né? Mas desafogou São Januário, que como também era um local de treino, tinha seu gramado muito castigado. Então nesse aspecto aí foi interessante o CT, mesmo que de forma precária. O outro centro de treinamento de Duque de Caxias, que é utilizado pelas categorias de base, e o time feminino
também vai passar por uma reformulação. É uma prioridade da 777, porque como empresa visa lucro e sabe que quanto maior a estrutura, maior a possibilidade de desenvolvimento e surgimento de grandes jogadores que possam vir a ser negociados a médio prazo, né? Eu particularmente vejo o Andrei se despedindo aí até junho, tá? Sendo bem franco, não vejo o Andrei jogando até o final do Brasileiro, mas vejo um bom dinheiro entrando aí que vai dar a possibilidade do Vasco buscar mais jogadores no mercado. É sempre interessante lembrar que o mercado sul-americano está financeiramente bem destruído, né? Financeiramente bem desestruturado. As folhas salariais dos grandes clubes sul-americanos é baixo. Os jogadores ganham pouco. Então é fácil hoje para um clube estruturado no Brasil tirar essas grandes estrelas de Boca, de Independente. Talvez o River Plate seja o time hoje mais estruturado. E mesmo assim não tem uma folha que sequer se aproxime aí das grandes folhas do Brasil, tá? Então essa é uma oportunidade que existe aí para buscar jogadores aí a nível de bom nível sul-americano, que tenham bons resultados. A gente sabe que vão aparecer 3, 4 promessas aí nesse grupo, tá? Que está sendo contratado, né? Mas acredito que a 77 também entende que é preciso ter jogadores aí com uma idade mais avançada, jogadores mais experientes. A gente tem aí, né? 4 jogadores, e posso até incluir o Palácio nesse grupo de 5 jogadores. Acredito que o Vasco não vai se desfazer do Palácio agora. 5 jogadores que talvez no elenco mais qualificado, né, muitos entrando possam vir a render mais, pegar essa maturação que infelizmente eles não tiveram oportunidade por conta das necessidades que o Vasco tinha de jogadores que dessem resultado em pouco tempo. Então esses jogadores foram formados com muitos problemas num ambiente ruim, sendo pressionados por resultados. Você vê o tanto de jogadores que saíram do Vasco super queimados e que hoje conseguem bons resultados aí jogando por outros clubes, porque lá não tem a pressão, não tem a responsabilidade de decidir. Eles fazem parte de um grupo e nesse quesito eles conseguem o tempo necessário para maturar, para desenvolver, para se preparar e se tornarem jogadores razoáveis. Como é o caso do Evander, por exemplo. Foi um jogador que foi chutado do Vasco e que hoje está aí, jogando numa praça ainda pequena, mas que todos sabem que é questão de tempo. Que daqui a, talvez no final dessa temporada, ele vai migrar aí para uma equipe mais vistosa dentro do cenário europeu. Então, assim, as informações do Luiz Melo sobre a importância da reestruturação do CT, a briga do Vasco pelo Maracanã, são de suma importância. O fato de estarmos 8 meses com salários em dia e organizados faz com que o mercado se abra para o Vasco. É sempre bom lembrar, são raríssimos os times hoje no Brasil que conseguem manter salários em dia. A grande maioria dos clubes tem pendências financeiras ou atrasam salários. Hoje o Vasco é um time organizado que paga salários em dia. Então isso vai pesar muito para a vinda de bons jogadores para a próxima temporada. Mas vou me limitar só a essas questões ditas pelo Luiz Melo, tá? Vamos deixar aí para um próximo vídeo os comentários sobre jogadores, quem vem, quem sai, tá? Forte abraço e até a próxima, pessoal.